O Evangelho de Lucas. Para fazer seu relato, Lucas investigou as pessoas que conviveram com Jesus. A história começa nas colinas de Jerusalém, onde os antigos profetas de Israel disseram que um dia o próprio Deus viria para estabelecer seu reino em toda a terra. Nesta cidade, o templo era administrado pelos sacerdotes, e um deles, chamado Zacarias, estava trabalhando no templo quando teve uma visão que o assustou. Um anjo apareceu e disse que ele e sua esposa teriam um filho. Que história é essa? Bem, Zacarias e sua mulher eram muito velhos, nunca conseguiram ter filhos. Aqui, Lucas faz um paralelo com Abraão e Sara, os grandes ancestrais de Israel, porque eles também eram muito velhos e não podiam ter filhos. Ainda assim, Deus lhes deu um filho, Isaque. E é assim que a história de Israel começa. Aqui, Lucas está sugerindo que Deus está prestes a fazer, mais uma vez, algo incrível para esse povo. O anjo manda Zacarias dar a seu filho o nome de João. Então ele diz que o filho vai cumprir uma promessa dos antigos profetas de Israel, de que alguém viria um dia para preparar Israel para encontrar seu Deus quando ele chegasse para governar em Jerusalém. Pois naquele momento, Jerusalém estava sendo governada pelos romanos. Isso mesmo, estava sendo governada especificamente pelo rei Herodes, que era um pau-mandado do Império Romano. E os judeus queriam se ver livres dele e governar sua própria terra. Por isso, essa notícia causou grande impacto. Tudo iria mudar. Deus estava a caminho. Mas como ele chegaria? Bem, para descobrir, Lucas nos leva para fora de Jerusalém. E depois, para uma cidadezinha em uma região afastada chamada Galileia. Lá encontramos uma jovem chamada Maria. E ela estava noiva. Então o anjo apareceu a Maria, dizendo que ela teria um filho. Ela deveria chamá-lo de Jesus, que em hebraico significa o Senhor salva. E ele seria um rei como Davi, que governaria o povo de Deus para sempre. Maria pergunta: certo, mas como isso será possível se sou virgem? O anjo conta que o mesmo Espírito Santo que trouxe vida e luz nas trevas em Gênesis capítulo 1, geraria vida em seu ventre. Deus vai se ligar à humanidade por meio da concepção e do nascimento do Messias. Então Maria, vinda de uma cidadezinha remota e de família humilde, seria a futura mãe do rei? Exatamente. Ela chega a cantar uma música sobre como essa reviravolta de seu status social indica o surgimento futuro de uma grande revolução. Através de seu filho, Deus vai derrubar os governantes de seus tronos e exaltar os pobres e os humildes. Ele vai virar o mundo inteiro de ponta cabeça. E quando o bebê estava prestes a nascer, Maria e seu noivo José tiveram que ir a Belém. Sim, houve um decreto sobre novos impostos para todo o Império Romano, e todos tiveram que se registrar na cidade de sua linhagem familiar. Havia tantos visitantes em Belém que eles não conseguiram achar um quarto. O único lugar que conseguiram encontrar foi onde os animais dormiam. Perto de Belém, havia alguns pastores com seus rebanhos. Eles levam um susto quando o anjo aparece. Mas ele diz que os pastores deveriam comemorar, pois naquela noite, um Salvador tinha nascido em Belém. O anjo diz para eles irem encontrar o bebê, e saberiam que era o Messias, porque estaria envolto em um cobertor e deitado em uma manjedoura. Que é um lugar bem sujo. Realmente muito sujo. E esses pastores, que não são lá muito limpos, vão e encontram o recém-nascido Jesus naquele lugar realmente sujo e ficam surpresos. Eles vão para casa pensando, o que será que está para acontecer? Tudo isso é realmente muito estranho. Se Deus está vindo mesmo para salvar o mundo, não é assim que você esperaria que ele chegasse. Nascido em um abrigo de animais, de uma mãe adolescente, celebrado por pastores desconhecidos. Exatamente. Ou seja, na história de Lucas, tudo é retrospectivo e o objetivo é esse. Ele está mostrando como o reino de Deus foi revelado pela primeira vez nesses lugares sujos entre os pobres. Porque Jesus está aqui para trazer a salvação, virando nossa ordem mundial de cabeça para baixo.